Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série de Desafios da Gestão Pública para 2022. Meu nome é André Marques, sou consultor de Direito Público aqui na Ribeiro Veio Advogados e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E hoje nós vamos falar sobre o tema Administração Pública. Vocês acompanharem nos últimos vídeos onde a gente falou do controle, e dos pilares do controle, a questão do governança, gestão de riscos e o programa de integridade, E por que isso é importante para a administração. Mas aí muitos devem estar pensando, mas por que isso? Isso é só mais trabalho para a gente, Então eu tenho dois motivos para falar que isso não é só mais uma questão de trabalho, que deve sim ser implementado, mas não somente por uma imposição legal, ou porque vocês vão ser alvos aí das auditorias, dos tribunais de contas e controle interno, mas também pela mudança, do paradigma da administração pública. Então é disso que eu quero falar um pouco hoje, para o entendimento ser melhor, para não ficar só uma coisa, eu tenho que cumprir porque a lei manda cumprir e eu vou ser auditado, se eu não cumprir eu vou ser punido. Não, isso também, mas eu acho que a partir do momento que você entende, o de porquê aquilo, fica mais fácil de você compreender e passar a aplicar. Não porque tem que aplicar, mas porque concorda que é o melhor a se fazer, Então, essa é o que a gente vai tratar hoje, quando a gente for falar aqui da administração pública, A minha primeira formação, antes de Direito, é em História, Sou historiador aqui pela Universidade de Brasília, a Federal aqui de Brasília, Então, essa minha formação também me ajuda muito como aplicador do direito, como advogado e como servidor do órgão de controle aqui do Distrito Federal. E essa formação, histórica, ela é importante para que a gente consiga entender, aquela norma, e não somente aplicá-la por aplicá-la porque é um dever legal aplicar. Não. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre o contexto, o contexto histórico, e as mudanças históricas da administração, em que ponto a gente está hoje, e aí vocês vão conseguir entender bem melhor de por que teve essa mudança, igual a gente falou lá no vídeo que trata sobre controle, de por que teve essa mudança do controle e consequentemente só acompanhou a mudança que teve a administração pública, Então, primeiro ponto, lá a gente pode voltar lá atrás, na época lá da monarquia ainda, onde o Brasil se tornou independente em 1822, dali instaurou-se o Império do Brasil, Naquela época, a administração pública ela era considerada como patrimonialista. O que isso quer dizer? A administração pública patrimonialista é aquela que não tinha diferenciação entre os bens públicos e privados, Os cargos eram tidos como sendo do rei, do imperador, ou os bens eram tidos como sendo do imperador, não havia essa diferenciação. E com relação à administração pública, o que isso causava? Causava os dois principais pontos, para a gente não alongar muito o vídeo: corrupção e nepotismo, que é o que? Como os cargos eram do rei, ele dava para quem ele quisesse, ou vendia, como muitas vezes também acontecia, a venda aí dos títulos de nobreza, A gente pode ver de conde, visconde, barão. Então esses títulos eram muitas vezes vendidos, O que causa a corrupção em si, que é um ponto que infelizmente desde essa época a gente ainda não conseguiu eliminar totalmente. Estamos na busca dos órgãos de controle, como toda a sociedade, isso é um mal nefasto, mas isso vem lá daquela época, então por isso que entender é bom. Então, ou seja, o nepotismo também é a mesma coisa. Você comprava o seu cargo público, digamos assim, e ele era transmissível aos seus herdeiros, Não tinha uma escolha, pela meritocracia de quem deveria ocupar aquele cargo. O cargo era do rei, ele dava, ele vendia para quem ele quisesse, Não tinha nenhum tipo de impessoalidade. E aí abria margem tanto para corrupção quanto para o nepotismo. E aí foi se passando o tempo, que só estou tratando de alguns breves pontos históricos, até para o vídeo não ficar tão longo e melhorar a compreensão de vocês, mas só para vocês entenderem. Depois disso, na década de 30, lá com Getúlio Vargas,
né, começou-se a instalar a que a gente chama de administração burocrática, administração pública burocrática. O que é isso? O primeiro nome, atualmente, né, a burocracia, ela tem uma visão distorcida, né, ela veio mais para um lado pejorativo, né, que é uma coisa lenta, morosa, né, mas no princípio, né, do conceito, a burocracia em si, cunhada lá por Weber, né, ela é uma coisa boa, que ela visava justamente o que? A tirar esse poder ilimitado, digamos assim, do rei, e de tornar a administração pública menos suscetível a essas questões de corrupção, de nepotismo, instalando-se o que? A meritocracia, né, a técnica, a legalidade, né, ou seja, o rei não podia mais fazer o que ele quisesse fazer, né, ele tinha que seguir a lei, né, só agir conforme a lei falava como ele deveria agir. Não poderia escolher quem quisesse para dar os cargos, né? Foi aí que veio a questão dos concursos públicos, né? Um sinônimo aí da impessoalidade e da meritocracia na ocupação desses cargos. Esses cargos também não passaram mais a ser transmissíveis, né, aos seus herdeiros, né? Tirando aí o dos cartórios, que só foi mudar essa questão da transmissibilidade hereditária com a Constituição de 1988, né? Mas antigamente, já na década de 30, começou-se a isso, né? A colocar a legalidade, a impessoalidade no trato da administração pública, para evitar justamente essa questão tão pessoal, né, com o governante. Então, a partir daí, começou-se a burocracia no sentido bom, né, do primeiro termo lá, como cunhado por Weber, né, ou seja, a burocracia como você seguir uma série de procedimentos elencados em lei. Isso que é a burocracia, isso era bom, porque trazia mais impessoalidade, mais técnica, né, a legalidade no trato da coisa pública e da administração pública, né. Mas aí com o tempo, que foi quando essa burocracia passou-se a se tornar digamos, um sentido ruim da palavra burocracia conforme a gente tem hoje, né, porque ela costumou causar aquilo que ela tinha que abolir, né, a corrupção, né. Então, pelo fato da administração estar tão preocupada em só seguir regras, seguir a lei, né, tinha a lei como um objetivo em si mesmo, né, não estava preocupada com o serviço público em si, mas com o próprio funcionamento da administração pública, né, a questão da meritocracia, da técnica, da legalidade. Esse era o fim da administração. E então, com esse pensamento limitado, vamos dizer assim, é que essa burocracia que veio para impedir a corrupção passou a ser causa da corrupção daí, que era o que? O processo, né, por ter essa visão unicamente no funcionamento da administração, ele passava a ser muito demorado, muito moroso, uma série de leis, de normas e regras que deveriam ser cumpridas, né, tudo compartimentalizado, cada um só fazia aquele ponto. Isso acabou engessando a administração e abriu brecha para a própria corrupção que a burocracia tentava evitar, que era que demorava muito, né, determinado processo, aí o interessado naquele processo ia lá, conversava na repartição, né, e oferecia alguma vantagem para que esse processo andasse mais rápido, andasse na frente dos outros, né, que é a corrupção. Então, a gente vê aí que o remédio para a corrupção acabou sendo a causa dela. Isso se manteve a partir da década de 40, 50, e foi quando a Constituição de 1988 também tentou-se melhorar essa ideia, mas o ponto que a gente pode citar aqui como crucial, né, na questão do novo ponto da administração pública, né, a gente saiu da patrimonialista, foi para a burocrática. Agora a burocrática não estava mais dando certo, não estava mais atendendo aos anseios. Passou-se então a atual, que a gente chama hoje da administração pública gerencial, né? E o que vem a ser isso, né? Tem que as coisas boas do regime da burocracia, né, da administração pública burocrática, foram incorporadas na administração pública gerencial, que é o que? A meritocracia, a técnica e a legalidade. Mas isso não somente como um fim em si mesmo, né? E sim como um meio para atingir o fim maior da administração pública, que é prestar um serviço público de qualidade e eficiente para a população, né? Que é a pagadora aí dos impostos. E esse marco se deu justamente com a
com a emenda constitucional 19, né, de 1998, que lá no artigo 37, o caput do artigo 37 da Constituição, ela incluiu lá nos princípios que regem a administração pública o princípio da eficiência, né? A gente já tinha lá desde a Constituição de 88, né? O Poder Constituinte colocou legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade como os princípios que regem a administração pública. E a emenda constitucional 19 de 98 ela veio e com a famosa reforma administrativa, né, no governo Fernando Henrique, ela veio e colocou a eficiência também como um princípio fundamental a toda a administração pública. Então, desde 98 aqui então já veio aquilo que a gente falou lá no vídeo do controle. Essa mudança na visão do controle que estava acompanhando justamente essa mudança da própria administração pública, saindo daquela administração pública burocrática, né, que só se preocupava em seguir as regras, seguir as leis, né, como fim em si, não preocupava se o serviço, né, estava sendo de qualidade ou não, estava sendo prestado ou não de forma eficiente. E o controle acompanhou isso também, mudando essa questão de legalidade, de punitivismo, para uma questão mais gerencial, né, analisando os critérios de avaliação de desempenho, foi o que a gente tratou lá no vídeo sobre o controle. Então isso é para vocês entenderem, né, de porquê que começou então desde então a ser implementada essa questão da gestão de riscos, né, da governança, dos programas de integridade, né, justamente para atender o princípio da eficiência, que foi colocado lá na Constituição Federal, né, a partir da emenda constitucional 19 de 1998. Né. Então essa questão gerencial, né, agora a gente vive na administração pública gerencial, é isso, é assimilar, né, muito a administração pública com a questão privada, né, das empresas privadas, que tem esse dinamismo gerencial, né, que elas estão preocupadas ali com os produtos que ela oferece para os seus clientes, né, enquanto a administração pública estava preocupada somente no meio, né, e não no fim. Então buscou-se muito tentar assimilar, né, essas coisas boas do mercado privado com a administração pública, né, e três pontos principais foram justamente esses, né, que já eram antigos lá na administração privada e passaram a ser incorporados na pública, logicamente com as adaptações, né, necessárias, né, porque a coisa pública, o regime jurídico administrativo aí tem a superveniência do interesse público sobre o privado e também a questão da disponibilidade do interesse público. Então foram sendo adaptados esses instrumentos vindos lá do gerenciamento, né, da administração privada e sendo incorporados e adaptados aqui à administração pública. Daí criando-se então a administração pública gerencial. E os três pilares, justamente a governança, gestão de riscos, a questão do integridade, transparência e vários outros pontos, né, que tem sido inovações aí para a administração pública. E o gestor público ele deve estar antenado a isso. Ele deve sair deixar o passado para trás, aquele passado burocrático, né, da administração pública burocrática e vir aqui para a administração pública gerencial e começar a adotar todos esses princípios, não porque ele está na lei que ele tem que adotar e se ele não adotar, o controle vai verificar isso e ele vai ser punido. Se acontecer isso, vai acontecer isso, né? Ele vai ser punido. Mas ele tem que entender a necessidade, o motivo por que implementar isso. Então, com esses vídeos, eu acho que deu para ficar claro que houve essa mudança aí na questão da administração pública e também do controle, né? Ou seja, não é só a legalidade em si, né? A legalidade não é um fim, a legalidade é um meio para você atingir um fim, e o fim é a prestação de serviço público de qualidade à população, que é a dona do poder, né? Como está lá na própria Constituição, no artigo 1º, todo poder emana do povo, né? Então, toda a administração, o patrão de todos nós, servidores públicos, é o povo. Então, nós temos que prestar um serviço de qualidade para eles e para isso temos que gerenciar bem todas essas atividades. Então, por isso aí a questão da administração pública gerencial, que é a que a gente vive hoje. Então, gestor, você deve, né, ter isso em mente, colocar isso nos seus planejamentos estratégicos, implementar isso, não porque se você não fizer você vai ser punido, vai ser, mas não só isso, né, de buscar entender o motivo e o porquê
e colocar a população do seu município como fim em si mesmo, né? E não somente a questão de proteção ao mandato. E como prova disso, para encerrando já mais esse vídeo, é que essa questão da administração pública gerencial, ela também foi enquadrada e colocada na nova lei de licitações, que a gente vai começar a tratar nos próximos vídeos, né? A partir do próximo vídeo e nos demais a gente vai levar um pouquinho de tempo com relação às licitações públicas e os contratos administrativos advindos agora com a nova lei de licitações públicas, a 14133, né? E só para demonstrar que isso tudo está conectado nessa nova administração pública gerencial, que a própria lei 14133 trouxe esses conceitos, né? Mas logicamente enquadrando dentro das compras públicas, que está lá no parágrafo único do artigo 11 da 14133, né? Nova lei de licitações públicas, que fala lá no seu parágrafo único o quê? A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Ou seja, a nova legislação trouxe no seu próprio texto legal a tudo aquilo que a gente já vinha falando nos vídeos anteriores, que é o que? A questão da gestão de risco, da governança, da transparência, do planejamento estratégico, eficiência, eficácia, efetividade, né? Então, o gestor não é só uma questão de querer ou não querer implementar, ele vai ter que implementar todos esses pontos na sua administração. Mas tem que implementar não somente como um fim na lei em si, ou seja, cumprir a lei, mas entendendo o porquê de cumprir a lei e de porquê isso é tão importante. Fazendo isso aí, vocês com certeza terão uma boa gestão, e quem vai agradecer principalmente, além de vocês mesmos, né, de não responderem pela falta desses enquadramentos, vai ser a população do seu município, certo? Então, fica aí mais essa dica e até o próximo vídeo. Obrigado.